A paz do Senhor Jesus. Irmãos, lembre-se que logo após que você concluir esse vídeo, compartilhe no Facebook, no Instagram. Meus irmãos, faça a obra de Deus. Pessoas estão precisando, meus irmãos, ouvir essa palavra, porque somente ouvindo a palavra, meus irmãos, que as pessoas vão ter comunhão com Deus. Amém? Então compartilhe essa palavra. Agora vamos entrar dentro da palavra de Deus, meus irmãos. Vamos meditar na palavra. Eu ouvi uma frase muito forte, meus irmãos. Então coloque atenção. E isso, meus irmãos, vale para quem já é cristão, para quem começou a caminhada com Jesus Cristo agora e para você, meus irmãos, que vai aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador agora. Serve para todos nós, então coloque atenção, não se distraia. Eu ouvi, meus irmãos, uma frase muito forte, meus irmãos, que diz assim: o vencedor não é aquele que começa, mas sim aquele que termina, aqueles que vão até o fim. Como assim aqueles que vão até o fim? Um exemplo muito simples, meus irmãos, é de uma pessoa de cursos, faculdades. Muitos começam, meus irmãos, vamos jogar 40 alunos começam e tem faculdade que só 6 concluem, meus irmãos. Só 6 alunos de 40, só 6 que vão até o fim, meus irmãos. Um pouco mais que 10%. Então, meus irmãos, somente aqueles 6 que foram até o final, aqueles que terminaram, meus irmãos, é que venceram. O restante até começou, meus irmãos, mas não concluíram, não venceram. Então, meus irmãos, essa frase é verdadeira. O vencedor não é aquele que começa, mas aquele que termina, aquele que vai até o fim. Tá bom, Alan, mas e o que tem a ver isso daí? Meus irmãos, e eu meditando no livro de Apocalipse, meus irmãos, eu reparei em algo muito forte. Quando Jesus Cristo mandou escrever 7 cartas para as 7 igrejas, meus irmãos, no final das cartas, das cartas que ele mandou escrever, Jesus Cristo disse o seguinte: o vencedor, ao que vencer, meus irmãos. Como assim, Alan, ao que vencer? Jesus Cristo, meus irmãos, nas 7 cartas, no final das 7 cartas, ele disse: ao que vencer, aí ele prometeu, meus irmãos, promessas acerca da vida eterna. Então, meus irmãos, como assim? O que eu quero dizer com isso? Meus irmãos, o Espírito Santo me deu um entendimento daqui o que o Senhor Jesus Cristo queria o que ele queria passar aqui para aquelas igrejas e hoje o que ele quer passar para nós. Somente aquele que vencer, meus irmãos, vai ter a vida eterna. Como assim? Somente aqueles que terminarem, meus irmãos, aqueles que forem até o fim, vão receber, meus irmãos, o galardão da vida eterna. Por quê? Porque, meus irmãos, se você já reparou, muitas pessoas começam a caminhada cristã. Muitas pessoas vão para a igreja, se batizam, mas depois elas deixam, elas param, meus irmãos, elas desistem. Por isso que Jesus Cristo, nas 7 cartas, ele disse: ao que vencer. Aí, meus irmãos, ele coloca a promessa. Porque somente aquele que ir até o fim, meus irmãos, vai conquistar a vida eterna com Deus. Vocês me entendem, meus irmãos? Para ficar mais fácil, eu vou dar o exemplo da primeira carta. Olha só, da primeira e da segunda. Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3 fala das 7 cartas. E na primeira carta, Jesus Cristo disse assim, ó. Capítulo 2, versículo 7. Ao que vencer, aquele que é vencedor, aquele que for vencedor, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Essa foi a primeira promessa, meus irmãos, para a primeira carta. Aquele que vencer, aquele que for até o fim, eu vou dar de comer do fruto da árvore da vida, meus irmãos, que está no paraíso. Olha só o que ele disse no final da segunda carta. Apocalipse 2, meus irmãos, versículo 11. O que vencer, aquele que vencer, não receberá dano da segunda morte. Como assim? Aquele que for até o fim, meus irmãos, aquele que terminar a carreira aqui na terra, meus irmãos, irrepreensível, aquele que for até o fim, aquele que for vencedor, o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, está escrito aqui, ó, não terá dano, não receberá dano aqueles que vencer da segunda morte. Como assim? Não vão, meus irmãos, para o inferno, que é o lago que é o lago que queima com fogo e enxofre, meus irmãos. Então, nas 7 cartas está escrito ao que vencer, o vencedor. Nas 7 cartas, meus irmãos, medita aí e vê.
ver. Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3 fala das 7 cartas, e nas 7 cartas, meus irmãos, Jesus Cristo disse isso, ao que vencer. Então, meus irmãozinhos, você, eu, nós temos que ir até o fim, meus irmãos, na carreira com Cristo, na caminhada com Jesus. Jesus Cristo, meus irmãos, disse que aquele que for fiel até o fim, como assim? Aqueles que permanecerem, meus irmãozinhos. Por isso que muitas pessoas não conseguem a salvação. Por quê? Porque elas até começam a caminhada cristã, mas elas não terminam. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele disse, quando ele sabia que os romanos iam matar ele falou: combati o bom combate, acabei a carreira. Ele quis dizer, eu fui até o fim, eu terminei a carreira. Então, meus irmãos, nós começamos a nossa carreira com Deus. Uns estão com 20 anos, 30 anos, 10, 5, 2, 1 ano. Outros estão começando agora, nesse exato momento que nós estamos meditando na palavra. Mas nós todos temos que saber que nós temos que ir até o fim, meus irmãos, porque só aqueles que vencerem vão ter o gozo da vida eterna com Deus. Somente aqueles que forem até o fim, terminarem a carreira aqui na terra, meus irmãos, de conformidade com esta palavra, vão receber a salvação. Meus irmãozinhos, Deus renova a sua força, renova a minha força. Não dê desculpa, meus irmãos. Não fique dando desculpa, ah não, mas está difícil, ah não, mas estão falando mal, ah não, mas está uma perseguição. Não, meus irmãos, não dê desculpa. Sem melancolia, meus irmãos, vamos até o fim, vamos ser vitoriosos, meus irmãos, porque aquele que vencer vai receber a vida eterna com Deus. Amém? Essa era a palavra que eu tinha, que o Espírito Santo, meus irmãos, me impulsionou a compartilhar com vocês. Então medite lá, meus irmãos. Apocalipse capítulo 2, capítulo 3 fala das 7 cartas, e nas 7 cartas você vai conferir aí na sua Bíblia. Jesus disse que somente os que vencerem vão receber, meus irmãos, esse galardão. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.